Olá, boa noite. Agora são 21 horas, 1 minuto. Está começando o programa Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a importância do trabalho voluntário. Segundo a última pesquisa Voluntariado no Brasil, em 2021, realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social e o Datafolha, o país conta com 57 milhões de voluntários, representados nos mais diversos segmentos, desde organizações educacionais a instituições que atuam em causas emergenciais humanitárias. Em um país marcado por contrastes e desafios históricos como o Brasil, existe uma força silenciosa, mas poderosa, capaz de transformar realidades: o voluntariado. Todos os dias, milhões de brasileiros dedicam seu tempo, talento e energia para ajudar o próximo, seja em comunidades remotas, grandes cidades ou dentro de organizações sociais. Ainda assim, apenas uma pequena parcela da população participa dessas ações, revelando um imenso potencial de mobilização que ainda pode ser despertado. Nos últimos anos, esse cenário tem evoluído. O voluntariado deixa de ser apenas um gesto espontâneo e passa a ganhar estrutura, estratégia e impacto. Hoje, voluntários ocupam espaços importantes, contribuindo com conhecimento técnico, participando de decisões e fortalecendo o chamado terceiro setor. Ao mesmo tempo, empresas descobrem no voluntariado uma poderosa ferramenta de engajamento, capaz de desenvolver habilidades humanas e transformar culturas organizacionais. Mas o que move essa corrente de solidariedade? Como ampliar esse movimento em um país com tantas demandas sociais? E de que forma o voluntariado pode ser mais do que uma ação pontual, tornando-se um agente permanente de construção de uma sociedade mais justa para todos? É sobre essas questões que vamos conversar no Ponto de Conexão de hoje, que já está no ar. E antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. E para falar sobre a importância do trabalho voluntário e onde e como fazer parte deste universo, estão comigo aqui esta noite no estúdio do Ponto de Conexão, Graziela Loureiro, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários. Graziela, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. E que importante a gente dar visibilidade para esse tema que é o voluntariado, que é a grande força, né, do terceiro setor. E não é à toa que a ONU escolheu o ano de 2026 como o ano internacional do voluntariado. E a gente viu a importância do trabalho dos voluntários na pandemia e também nas enchentes, né? 2 momentos muito difíceis da vida aqui no Rio Grande do Sul. Também está conosco o William Rios Branchart, que é analista da Pastoral de Fundação O Pão dos Pobres. Boa noite, William, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo convite e falar de um tema que é fundamental quando a gente fala do terceiro setor, que é o voluntariado, né? Que é poder colocar na prática a transformação social e fazer com que essa transformação ela possa se multiplicar, né? Que ela possa se expandir cada vez mais e que possa transpassar o coração de todas as pessoas. E o Pão dos Pobres faz isso há muito tempo, né? Sim. Desde 1895 tem um trabalho muito importante, é uma das instituições deste gênero mais antigas do país e com um trabalho que não tem quem não conheça. Também está conosco hoje aqui a Carolina Volpato, que é coordenadora de comunicação da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Carolina, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre a Casa de Saúde, né, e sobre o trabalho voluntário, que é a essência da instituição lá da sua fundação há 42 anos, que foi fundada por 42 anos de existência e foi fundada 100% pelo voluntariado. Então, sempre foi um ativo muito importante para a instituição.
Muito bem. E completa a nossa mesa desta noite aqui, falando sobre trabalho voluntário, o Donavan Farias Machado, que é coordenador do Centro da Pastoral e Solidariedade aqui da PUC-RS. Boa noite, Donavan. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Boa noite aos colegas aqui da bancada e também a todos que nos assistem, né? E, de modo geral, os maristas, eles ficam muito lisonjeados por esse convite de poder vir aqui e conversar um pouco sobre essa temática que, para nós, enquanto seres humanos, é importantíssima. E eu acho que, de modo geral, para as instituições aqui representadas também fundamentam um dos cernes, né, de construção das instituições e também aquilo que a gente pode contribuir como parte dessa transformação da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito bem. A gente sabe que e aqui a Box Brasil tem uma parceria também muito antiga com a PUC, né, de 15 anos já, está aqui dentro no 15º andar do Tecnopuc. E a gente sabe também que a PUC tem um trabalho muito interessante nessa área. Hoje o Donavan vai nos contar um pouquinho mais. Mas a gente vai fazer aqui uma primeira rodada, depois a gente abre para a nossa conversa mais informal aqui. Eu queria começar lembrando uma informação que eu vi hoje, que é um número, se não me engano, do Datafolha, que diz o seguinte: 83% dos brasileiros pensam em fazer algum tipo de filantropia, algum tipo de trabalho voluntário. De cada 4 pessoas têm intenção de fazer, mas muitos não fazem e não acaba, esse número não acaba se concretizando. Ele é importante, o número de pessoas que fazem o trabalho, mas poderia ser maior. Por que isso acontece, Graziela, já que tanta gente quer fazer trabalho voluntário e não faz? O que impede as pessoas de fazer? Então, eu penso que seja importante assim, para a gente conversar sobre essa tua pergunta, voltar inclusive nas origens da Parceiros Voluntários na Fundação. Sim. A Parceiros Voluntários está completando esse ano 29 anos, eu me orgulho de estar 27 na organização. Tá? E quando ela foi criada pela Maria Helena Johan Peter e um grupo de empresários aqui no Rio Grande do Sul, a questão era exatamente essa. Uhum. Como é que a gente transforma a solidariedade, que é algo inerente ao ser humano? O ser humano é solidário, essa pesquisa mostra isso. Mas como é que a gente transforma essa solidariedade em ação? Uhum. Mais do que isso, como é que a gente transforma essa solidariedade em mais do que um ato de assistencialismo? Tá? Então, a Parceiros Voluntários, ela surge para desenvolver o voluntariado organizado. Sim. Não é aquele assistencialismo ocasional, quando acontece uma catástrofe, uma coisa assim, né? Uhum. É um trabalho sistemático. O voluntariado, ele pode ser. Sim, também pontual, pode, claro. Pode ser sistemático. Mas quando a gente fala de voluntariado organizado, é a consciência da tua ação, a importância dela como um ato de transformação social, né? De impacto na sociedade, né? Se a gente pega assim, as últimas pesquisas com quem já é voluntário, tá? O que te levou a sair da vontade, Sim. como tu diz, é alta, tem que dar esse primeiro passo, né? Para a ação, tá? É encontrar uma causa. Penso que quando tu encontras a causa, te identifica com ela, existe a conexão. Eu gosto de falar uma expressão, né? Pegando das redes sociais, o match. Tá? Não tem um... Deu match. Deu match, né? Dá um match entre a causa e o desejo da pessoa de ser útil. Porque ela vai procurar a instituição que trabalha com isso, ela vai, né? Exato, exatamente. E hoje, né, passados 29 anos, né, da Fundação, o próprio voluntariado se modificou muito. Tá? As opções, a diversidade de trabalho como voluntário, elas são imensas. Tá? Tu pode fazer voluntariado numa organização social, ir lá sistematicamente durante a semana, mas tu pode fazer da tua casa, de forma virtual. Então, são N possibilidades que o indivíduo, que a pessoa tem de se colocar em prol da comunidade. Porque é isso. Tá? E daí a gente vai
falar em outro ativo, né, do voluntariado, que eu gosto sempre de lembrar, que o voluntariado é uma decisão individual. A decisão, ela parte sempre de uma forma individualizada, mas a força do voluntariado, ela está no coletivo. A transformação, a melhoria da qualidade de vida, o prolongamento da causa, ele só acontece quando essas pessoas vão trabalhar em rede. Sim, Tá? sim, Isso é claro. voluntariado organizado. Sim. Tá? Muito bem. William, fala um pouquinho para a gente do Pão dos Pobres. Claro, nem todas as instituições têm uma longevidade, uma vida tão longa como o Pão dos Pobres, um trabalho tão conhecido já na comunidade toda do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? E para algumas é mais difícil. Mas vocês, como é que vocês arregimentam aí voluntários? As pessoas procuram o Pão dos Pobres? Vocês fazem algum tipo de atividade que mobilize essas pessoas para acontecer isso que a Graziela fala, esse encontro da vontade de fazer algo voluntário e a ação propriamente dita, a demanda, né? É interessante, né, a gente pensar, porque o voluntariado, ele também é uma estrutura organizada, né? Claro. Isso é importante, né? Ele tá em regimento de lei, né, pela lei 9.608, uma lei de 98, né? Então que ela traz também toda uma questão de processos organizados também para o voluntariado. E que me remete muito a essa ideia também das instituições que acolhem o voluntário, né? De poder acolher, de poder abordar, de ter também essa conversa com o seu voluntário, de compreensão. Porque muitos chegam, né, para fazer um voluntariado pela primeira vez, né? Então ainda estão um pouco indecisos, tem pouca informação sobre como proceder. A instituição, como tu mesmo disse, né, ela surgiu lá em 1895. Ela está, então, ano passado, né, completamos 130 anos de fundação. Era para acolher os órfãos da Revolução Isso. Federalista. Né? Ela vem mudando, né, durante os anos, e isso também é uma coisa muito interessante, porque é responder também aos anseios da sociedade, né? Ela surgiu com uma proposta de acolher as viúvas, de acolher as crianças. Ela foi um orfanato, ela foi um internato. Sim. E hoje trabalha com 3 áreas da assistência, né? O acolhimento institucional, o serviço de convivência, educação integral e aprendizagem profissional. Então ela tem um leque hoje, né, oferecendo também serviços para a comunidade, serviços para a sociedade. E quando o voluntário chega na instituição, ele está com o coração aberto, né? Ele está pronto para fazer uma atividade, ele está dedicado para fazer essa atividade. Mesmo que ele não saiba ainda Mas exatamente o que vai fazer. Ele está precisando dessa acolhida, né? Então, cabe a nós, como instituição, também acolher o voluntário, entender também quais são as demandas, quais são as vontades deste voluntário, realizar capacitações para o voluntário, isso também é muito importante. Só a vontade não é suficiente. Exatamente, né? A gente precisa também trazer formação, fazer preparo, ideias continuadas com o nosso voluntário, né? E também possibilitando, claro, que o voluntário possa conhecer outros serviços até mesmo na própria instituição. Então, daqui a pouco o voluntário chega porque ele ouviu alguma reportagem, por exemplo, gostaria de fazer um atendimento com as crianças. Sim. Né? E aí daqui a pouco você faz uma entrevista com o voluntário e aí verifica ali na entrevista a aptidão do voluntário, as habilidades do voluntário. Daqui a pouco tu apresenta também uma outra proposta dentro da instituição. Isso também acho que é uma resposta muito forte, né? Porque a gente não assusta o voluntário, a gente acolhe o voluntário. Sim. O terceiro setor precisa muito do voluntário. Claro. Né? Então, acho que essa acolhida é um ponto muito forte. E a Fundação, ela tem muito isso de acolher os voluntários. E vocês ajustam ali, por exemplo, a pessoa fala, eu só disponho de 2 horas por dia ou 3 horas por dia para me dedicar ao voluntariado. Não tem um turno integral para isso. Vocês ajustam essa agenda. Sim, é importante sempre colocar, né, que a lei do voluntariado ela não vai estipular exatamente ali na lei, né, uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de horas. Sim. Isso é uma combinação que é feita pelas instituições para poder também acolher, né, os voluntários e poder proporcionar também um espaço para que o voluntário possa, então, né, realizar ali as suas atividades. Então, a gente sempre conversa com o voluntário, entende a disponibilidade dele. Instituições que podem trabalhar, por exemplo, e podem atender voluntários nos finais de semana também são muito bem acolhidos. Sim. Né? Outras instituições, né, elas precisam atender o voluntário de segunda a sexta-feira, que às vezes é um empecilho, né, porque o voluntário também tem as suas demandas, as suas questões do dia a dia, né?
Então dá para a gente estar organizando ali 1 hora, 2 horas da sua prática de voluntariado. O voluntário, ele entende ali, então, qual vai ser o exercício elaborado, qual vai ser as atividades que vão exercer, assina um termo de adesão, isso é muito importante. Né? A prática do voluntariado, ela sempre tem que estar embasada através de um termo. Tem um compromisso, Um compromisso. Formalizar né? esse compromisso. Exatamente. Muito bem. Carolina, qual é o perfil do voluntário que procura a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga? Bom, nosso voluntariado, principalmente, assim, nosso maior número, né, de pessoas voluntárias na instituição, ele é um público 60 a mais. Na sua grande maioria, 80% são mulheres. É alguém que já se aposentou, que já está buscando, que já identificou um propósito na sua vida, que se identifica com a missão, né? No caso da Casa de Saúde, que é um acolhimento em saúde para pessoas com deficiências motoras neurológicas graves, existe isso muito de a pessoa querer se aproximar por alguma afinidade. Às vezes é porque tem um filho com alguma deficiência, Sim. né? Ou conhece alguém, ou já trabalhou também em hospitais e se identifica. Então E tem como essa... é que é, Carolina, a acolhida desse candidato a voluntário? Então, nós passamos recentemente por uma reestruturação em todo o nosso programa de voluntariado. Essa reestruturação, ela é recente, ela faz 3 meses. E ela está acontecendo através de... A pessoa, ela manifesta o interesse através de um link. A gente disponibiliza no site, nas redes sociais. Sim. E um coordenador de voluntariado, ele entra em contato com esta pessoa, faz uma entrevista online, conversa com ela e convida para vir conhecer a instituição. Para primeiro conhecer, se ambientalizar, Claro, ver se faz sentido um primeiro contato. O nosso trabalho, ele é um trabalho, como eu disse, de acolhimento e saúde, que às vezes, né, as pessoas... não se sentem tão à vontade em trabalhar, de repente, com crianças, com deficiências, ou procuram algo um pouco diferente. Então, é importante ir lá, conhecer a instituição, aí participa de uma integração, e essa integração é para conhecer, faz um tour pela instituição. Depois desse tour, são apresentadas as vagas que estão abertas de voluntariado na instituição. Sim. E... encaixando no perfil, ela entra num processo de treinamento. Aí... Não precisa ter uma formação na área da saúde, por exemplo? Não é necessário uma formação na área da saúde. Né? Atualmente, inclusive, a gente procura que o voluntariado ele não seja na área fim. Então, justamente, hoje a gente tem cerca de... Estamos com 183 colaboradores, que são funcionários da instituição. Funcionários, médicos, enfermeiros. Médicos, enfermeiros, toda a equipe Esses multi-administrativa não são voluntários. E o voluntário, ele entra na instituição para fazer aquele papel que o colaborador ele não consegue, né? Disponibilizar, além da sua parte técnica, ele dá o seu melhor, ele dá o carinho, ele dá o amor e o cuidado, mas a gente quer sempre dar mais para o nosso acolhido que está sendo assistido na instituição. E aí entra o voluntariado. Então, são atividades lúdicas com os acolhidos, é para fazer a decoração para os aniversários deles, é para trabalhar no nosso bazar. Hoje, o nosso bazar Amigos da Casa, ele é 100% gerenciado por voluntárias. Olha que bacana. E um voluntário homem, mas praticamente 100% de mulheres, que são 65 mais. A gente também tem voluntários nas tampinhas, para recolher donativos. Então, é uma força, né? Como a Grazi falou, não é um trabalho individual, ele é um trabalho coletivo, são muitas mãos. Exatamente. E como o William bem colocou, ele é bem formalizado, ele é um trabalho organizado, né? Vocês também têm um termo de compromisso? Exatamente, todos, 100% do nosso voluntário, ele tem um termo de adesão assinado. E ele, inclusive, ele passa por uma seleção e a coordenação de voluntariado está ligado à nossa gestão de pessoas, ao RH. Então, assim como tem a seleção, o acompanhamento, os treinamentos e feedbacks para o colaborador funcionário, CLT, também tem para esse voluntário, porque ele é um colaborador da instituição e ele é tratado igual. E nessa reestruturação que nós fizemos, a gente busca também valorizar, que é algo que a gente notou,
e né, é importantíssimo, é a valorização para fidelização. Porque sim, é importante o voluntário esse pontual, que vai fazer uma ação hoje, amanhã, mas esse sistemático, esse que está lá semanalmente, ele é importantíssimo, principalmente se for voltado a trabalhar com os nossos acolhidos, porque tem a questão do vínculo. Claro. Então, exatamente. A gente investe, né, precisa. Então, para criar um vínculo, a gente é. sabe que é necessário um tempo. Sim. E tem que ter esse comprometimento. E que é isso que a gente busca nos nossos voluntários. Muito bem. Comprometimento. Muito bem. Vamos falar mais ainda depois sobre como é que funcionam essas instituições. Eu acho que todos nós aqui temos muita curiosidade sobre isso, quem está nos assistindo, e a gente espera que esse programa possa despertar também nas pessoas a vontade, e não só a vontade, mas o interesse de procurar uma instituição para também se engajar no trabalho voluntário. Dona Van, e o trabalho voluntário aqui da PUC, da Pastoral e Solidariedade da PUC? Bom, nós, enquanto Centro de Pastoral e Solidariedade aqui da universidade, nós apresentamos alguns eixos de propostas de atividades da pastoral. Um deles é a área de solidariedade, que está vinculada ao serviço voluntário. Então, aqui na universidade, nós convidamos, ou seja, estão aptos a serem voluntários todos os estudantes, seja graduação, pós-graduação, stricto, lato sensu. Nós estamos vendo umas imagens ali, né? Sim, algumas ações da pastoral, exato. Ações de vocês ali, né? Isso. Todos os estudantes, então, retornando graduação, pós-graduação, e também os colaboradores da PUC, também eles podem exercer o seu serviço voluntário, obviamente, fora da instituição. E hoje nós temos cerca de 18 instituições parceiras, inclusive uma delas está aqui conosco, que é o Pão dos Pobres. Então, nós trabalhamos assim. E eu acho que as falas elas foram sendo complementadas, né? Então, não vou me repetir muito aqui, mas sim, tem toda uma segurança que nós preservamos e defendemos também para o voluntário e também para a instituição que recebe o voluntário. Porque tem um ponto que nós sempre frisamos quando a gente faz os encontros para os estudantes, de modo especial, de cerca de 2 a 3, nós realizamos 2 a 3 encontros na universidade, chamado Encontros Corações Solidários, que é esse o momento que a gente fala sobre o que é esse voluntariado universitário, ou voluntariado educativo que os maristas têm, o que consiste, quais são os desafios e também as instituições parceiras, né? Então, tanto o estudante quanto também o colaborador, ele vai poder, nesse encontro, poder saber um pouco desse voluntariado, poder tirar algumas dúvidas e tirar um pouco daquele medo que, por vezes, principalmente os estudantes, né, eles vêm com aquele afã, mas ali a gente sempre pontua. Pessoal, por vezes vocês vão encontrar algumas realidades que não fazem parte do seu cotidiano. Sim. E esse é o ponto que nós frisamos. Por quê? Porque no momento que tu te coloca à disposição para exercer um serviço voluntário naquela determinada instituição e se realiza o termo de adesão, é assinado, enfim, a instituição ela recebe a notícia da nossa pastoral, ou seja, enviaremos um voluntário, ou 2, ou 3, enfim. Quando a instituição recebe, ela fica, por vezes, aliviada, assim, porque temos mais uma pessoa para nos ajudar aqui. Claro. E a gente evita a gente fala muito às claras, assim, muito na transparência, no sentido de, por vezes vocês vão encontrar realidades que vocês não estão acostumados, mas isso faz parte do serviço voluntário. Ou seja, a desistência muito breve, ela é muito ruim. Claro. Tanto para o voluntário, porque por vezes ele pensa uma coisa e na realidade se transforma em outra. Se defronta com a dor, com o sofrimento, né? Com várias situações. Pode não ter estrutura para... Pode não ter estrutura emocional e psicológica para poder levar adiante. E também a instituição que recebe o voluntário. Porque ela tem também uma expectativa daquele serviço. Claro. E também, principalmente quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, que talvez seja a maioria das instituições que nós trabalhamos em parceria, nós criamos vínculo com essas pessoas. E
o lapso desse vínculo, a quebra desse vínculo, ela gera uma violência também. Porque, por vezes, nós trabalhamos com crianças em situação de abandono, das mais variadas situações de vulnerabilidade, e ela, mais uma vez, se repete aquela situação que ocorreu com ela, ou com a família, ou com alguém próximo. Né? Então, nós, nesses encontros, assim, o Corações Solidários, a gente sempre deixa isso muito à mostra. E outra, nós, enquanto instituição que acompanhamos, nós deixamos muito claro essa parte, qualquer coisa que tu precisa, nos avise. Ou avise a instituição que está lá contigo, lá trabalhando, né? Porque também nós, enquanto pastoral, não só acompanhamento desse voluntário ou da voluntária, mas também um acompanhamento com a instituição parceira nossa. Obviamente, a gente queria fazer muito mais encontros, né? Mas dentro da medida do possível, a gente realiza alguns encontros com as nossas instituições que são parceiras para conversar, como é que está indo, como é que está o voluntário, os voluntários que estão indo lá. Sim. Como é que está indo? Está tudo ok? Tem que dar uma melhorada aqui, enfim. Então, essa parte do acompanhamento, ela é muito importante e também de conversar e de dialogar de modo muito transparente com o voluntário e a voluntária, para justamente não ter aquela primeira impressão muito, não vou dizer violenta, mas é aquela impressão da realidade, né? E para que ele, exato, e para que ele não desista naquela primeira experiência, para que continue, porque sim, tem muitos serviços e trabalhos voluntários que são muito exigentes e não é só fisicamente, mas exige um preparo psicológico e emocional para poder tocar adiante. Esse é o ponto que eu acho que o Donovan levanta um ponto muito importante que eu quero repercutir aqui com vocês. Quem cuida de quem cuida? Porque a gente sabe que esse trabalho, muitas vezes, a pessoa se depara com a dor, com o sofrimento. A Carolina mencionou ali crianças com danos neurológicos, né, severos. Então, nem todo mundo tem o preparo psicológico, enfim, para conseguir levar adiante o seu trabalho. E aí, como é que faz? Quem cuida de quem cuida da pessoa, do voluntário? Acho que a fala é bem interessante, né? Porque na Fundação Pontos Pobres, nós atendemos crianças, nós temos um serviço de acolhimento institucional, né, a qual nós atendemos crianças que sofreram algum tipo de violação, algum tipo de abuso. Sim. E aí, por medida judicial, elas são retiradas do âmbito familiar, né, por medida de protetiva, elas são retiradas do âmbito familiar e são colocadas, estão nessas casas de acolhimento. Né, a Fundação, hoje, nós temos 8 casas de acolhimento institucional, né, nós acolhemos 160 crianças, né? Então, crianças e adolescentes, né, de 0 até 18 anos incompleto. Então, tu poder ouvir a história dessas crianças, né, poder estar ao lado delas e acolher, né, as necessidades, as ansiedades, as angústias dessas crianças, requer um cuidado muito intenso. Então, a Fundação ela se preocupa muito com o voluntário. Né? Então, a formação continuada, eu acho que é um dos pontos mental principais. Do voluntário. Muito, muito. Então, precisa ser trabalhada a questão da inteligência emocional, precisa ser trabalhado as relações, né? Então, existe uma equipe técnica também que acolhe também esse voluntário, né? Psicólogos, assistentes sociais, né? Que estão lá disponíveis também para estar nesse momento de escuta. A própria pastoral, né? Que é a Fundação Pontos Pobres, né? Nós somos uma instituição que nós temos a presença da Rede La Salista conosco. Então, nós temos, né, a pastoral na Fundação. Ela também carrega esse olhar, né, de poder acolher esse voluntário, acolher os colaboradores, né, da instituição. O voluntário é um colaborador da instituição, né? Então, esse zelo, esse cuidado vai muito pela vida, né? É poder cuidar de quem cuida, é poder ter esse olhar, né, essa proximidade. Então, proporcionar momentos, né, que nem o irmão Donovan trouxe, e isso é muito importante, né? Um café, né? Esses momentos de formação mais tranquilos, né? De poder sentar, de poder perguntar para o voluntário como é que ele está, como é que foi a semana, como é que foi, né, o seu contato no voluntariado, como é que está sendo a sua prática, né? E essa escuta ela tem que ser ativa, né? Ela não tem que ser uma escuta corriqueira, né? Tem que ser um olhar, é olho no olho, né? Sim. Então, ouvir o seu voluntário, porque também tu te entende também nesse processo institucional, nesse processo de um serviço também prestado ao outro,
de saber aquilo que nós precisamos também ser pontuados, né? Sim. Aonde nós estamos bem, aonde estamos que melhorar, como também poder criar novas estratégias também de práticas de proteção, né? Então, acho que esse ponto é muito forte, de poder estar... Eu gosto sempre de usar uma expressão, né? É de deixar sempre a porta aberta, né? Porque a vida, ela está entre as linhas do corredor e a gente precisa também estar ali naquela presença, né? Então, eu imagino que esse seja um trabalho muito importante também, né? Esse cuidado com o voluntário. Eu não sei se a Graziela queria comentar isso também, né? Não, eu ia comentar que estava ouvindo, né, o pessoal falar, e 2 pontos, assim, que foram trazidos para cá, remetem lá também nas origens da Parceiros Voluntários, né? Que é quem cuida, né? De quem cuida. A Parceiros, logo no início, quando começou a fazer a mobilização de voluntários, ela se deu conta exatamente isso, que isso não seria suficiente, só mobilizar o voluntário. Mas que a gente precisava também olhar para as OSCs, né, para as organizações sociais, e poder capacitá-las para elas poderem receber esse voluntário e usufruir, né, do melhor desse voluntário. Por isso que, então, se entrar no nosso site, tem lá curso de coordenador de voluntário. Tá? Desenvolvemos um programa, o Educando para a Transparência, também voltado para as organizações, para essas organizações se profissionalizarem, se capacitarem e daí não só captar voluntário, mas fazer algo que é muito mais difícil, que é a fidelização. Claro, desse manter o voluntário engajado, né? E o Donovan trouxe uma questão que também eu penso que é muito importante, né? Que daí do lado do voluntário, que é o voluntário poder conhecer, seja a causa, seja a organização, seja a comunidade em que ele está disposto a levar o seu conhecimento, o seu tempo, o seu talento. Voluntariado é isso, né? Compartilhar essas coisas que hoje são tão preciosas. Mas nada vai ser efetivo se esse voluntário não se abrir para conhecer essa realidade, que é o que o Donovan está dizendo. Pois é. Tá? Porque às vezes não faz parte do mundo dele, nunca fez. E isso é muito comum, as pessoas chegarem um pouco com uma visão idílica do voluntariado. Tá? Então, também, a Parceiros Voluntários, ela não é uma organização fim, como a gente diz. Ela não está lá com uma causa, né, como o Pão dos Pobres, com o Menino Jesus de Prata. Nós somos meio, né? Nós somos meio. Sim. E nos cabe, então, pensar como tornar de forma mais efetiva e assertiva isso para o voluntário. O voluntário tem que se sentir bem aonde ele foi trabalhar, mas ele tem que se dar conta que é muito mais sobre a causa, sobre a organização e sobre a comunidade do que sobre ele próprio. Claro, tá? Claro. Nós usamos muito lá na Parceiros uma frase de um sociólogo colombiano que é o Bernardo Toro. E ele diz algo que, para nós, é a essência do trabalho voluntário. Que toda ordem social, ela é feita por nós. O meu agir ou o não agir vai servir para consolidar essa ordem que está aí ou para transformar. Tá? Então, o voluntariado, ele vem para essa transformação, para a melhoria da qualidade da comunidade, da organização. Para isso, só se ele conhecer, tá? Essa E realidade. se abrir para isso. Né? Eu trabalhei por muito tempo com voluntariado educativo, coordenando grupos de jovens voluntários. Jovens que saíam de escola privada, para trabalhar Aí, no caso, o perfil é um pouco diferente desse que a Carolina falou. Já não são 60 mais, já são jovens. Aí é um outro movimento dentro do voluntariado, que é o voluntariado jovem, que vem crescendo nas últimas décadas, assim,
de uma forma incrível. Pessoal com muita energia, muita vontade de fazer alguma coisa. De mudar o mundo, né? Mudar o mundo. Então, tu vai conhecer uma realidade que é muito diferente, né? Porque voluntariado é isso também. É ampliação do teu mundo. Sim. Tá? É do sair do teu ninho, tá? Sai da do sua, teu meio, da sua bolha, né? e Que te hoje as abrir pessoas para vivem em outras bolha. realidades e te abrir para outras possibilidades. A gente está vendo ali, Graziela, algumas imagens, né? De tribos nas trilhas Olha da aí, cidadania. aquilo que você falava ali, ó. Que Jovens, é o programa muito jovens. É o programa da Parceiros Voluntários. Tem 23 anos esse programa. E os números deles são incríveis. Eu não sou muito orgulhosa desse programa. Sim, sim. Porque em 23 anos, assim, a gente tem o registro de cerca de 200 mil jovens engajados em trabalho voluntário. Muito legal. E aí a gente começa a perceber perfis completamente diferentes, né? Perfis diferentes, pessoas diferentes tentando fazer alguma coisa. Mas eu ainda queria ouvir de vocês também sobre isso, assim, esse acompanhamento do voluntário, da saúde mental do voluntário. Quando depara com uma realidade que às vezes é muito dura, né? Sim. Vindo de encontro com o que a Grazi comentou e falou, por vezes pode ser até um pouco frustrante para o voluntário quando ele chega. Porque às vezes ele chega com um desejo, e é um desejo muito grande de auxiliar e ajudar. Mas às vezes ele quer para uma determinada atividade. E aquela atividade não é a que a gente está tendo necessidade, é uma outra. Precisa em outro local. Outra atividade. Ou porque o nosso perfil, ele é um perfil, né, é um paciente, ele mora na instituição, sim, mas ele tem é uma casa de saúde, mas ele tem um atendimento de saúde, então nem tudo a gente pode, né, fazer. E o atendimento ele é feito pela área da equipe multi. Então, por vezes, como eu disse, o voluntário ele pode se frustrar porque ele gostaria de fazer muito mais. Então, a gente tem que também ter esse cuidado de fazer essa acolhida, de mostrar que daqui um pouco, olha, a gente não tem essa oportunidade, mas tem esta outra que tu já pode estar apoiando, né? O voluntário ele também vai além de estar lá na instituição fazendo uma atividade lá dentro. Ele pode ser um trabalho de divulgação, tu pode ser um embaixador da marca, tu pode de alguma forma estar compartilhando o que a gente faz, o que a instituição faz para outras pessoas. Isso também é voluntariar, né? Claro. Mas a gente tem esse cuidado, sim, de ter essa, como eles falaram, uma escuta ativa, isso é importante. A gente sempre brinca, hoje eu sou coordenadora de comunicação e também auxilio no gerenciamento do nosso bazar, junto com as voluntárias. Então, eu sempre brinco com o diretor, né, que é o meu chefe, eu digo, eu vou lá embaixo, que eu tô no terceiro, dar um cheirinho lá nas voluntárias, ver como é que elas estão, né, perguntar se precisam de alguma coisa. É isso, é ter esse carinho de chegar lá e ver, vocês precisam de alguma coisa? Como é que tá? Tá bom, não tá? A gente tá exigindo demais de vocês. Isso é importante, né? As pessoas precisam ser ouvidas, né? Em qualquer lugar. Claro. E no voluntariado não seria diferente. Eu acho que não pode simplesmente... Ele passa, sim, por todo um processo, um treinamento, mas ele tem que ter esse pós, ele tem que ter esse acompanhamento para ele se sentir pertencente, que ele faz parte e que para ele querer continuar. Muito bem. Agora são 21 horas e 39 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui de 3 minutos e já voltamos com o segundo bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre a importância do trabalho voluntário. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora são 21 horas e 43 minutos, estamos ao vivo. Lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo pelo YouTube, @canal Rede RS. Hoje estamos falando sobre o trabalho voluntário. A Organização das Nações Unidas, a ONU, proclamou 2026 como o Ano Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Sustentável. Segundo a ONU, 1 em cada 7 habitantes do planeta é voluntário.
E falando sobre este assunto, estão comigo aqui no estúdio hoje, falando sobre trabalho voluntário, Graziela Loureiro, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários, William Rios Branchart, analista de pastoral da Fundação Pão dos Pobres, Carolina Volpato, coordenadora de comunicação da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, e completa a nossa mesa desta noite o Donovan Farias Machado, coordenador do Centro da Pastoral e Solidariedade aqui da PUC-RS. Nós falávamos aqui no intervalo sobre o desejo que muitas pessoas têm de fazer um trabalho voluntário e às vezes vão tão longe, né? Vão para o outro lado do mundo, vão para outro... Não que esses países, não que essas regiões com conflitos, com guerras, com muita pobreza, com miséria, não precisem do trabalho voluntário. Claro, precisam. E ele é importante, o trabalho de médicos, de todo mundo que vai para essas regiões. Mas, às vezes, não precisa ir tão longe, né, Carolina, para fazer um trabalho voluntário. Nós temos aqui carências muito grandes à nossa volta da cidade, né? Com certeza. Não é preciso atravessar um oceano para fazer o trabalho voluntário. Não, é só olhar para o seu próprio território, né? Olhar para o lado, que vai ver que tem uma necessidade, né? A própria nossa cidade aqui de Porto Alegre, ela carece, né, de muita ajuda, muito voluntariado, Sim. de muita solidariedade. E indo além da questão do assistencialismo, mas sim de investir em projetos mesmo voltados para a educação, voltados para a saúde. Então, por que não começar, se existe um desejo realmente genuíno de ajudar, de ser voluntário, de olhar para a nossa comunidade, Claro. para o próximo, Tá né? próximo de Para quem nós, está né? próximo de nós, Nosso vamos vizinho, começar por né? aqui. Almejar lá tão longe, Pois se a é. gente pode começar e pode fazer tanta diferença, que isso é o trabalho voluntário, ele faz muita diferença para as organizações sociais. A Casa de Saúde, por exemplo, ela nasceu do desejo de um jornalista da época, o desejo dele era ajudar pessoas com deficiência e era um trabalho 100% voluntário. Sim. Depois, outros voluntários entraram até a casa se profissionalizar e chegar onde ela está hoje, né? Mas pela força e pela vontade genuína de auxiliar. Carolina, nós temos aqui duas imagens para mostrar aqui, duas telas, eu vou pedir para a gente colocar ali na tela, que é o painel do impacto do voluntariado, né? Então, a gente está vendo ali... Ah, sim. 400... Vamos explicar um pouquinho, Carolina, o que quer dizer aquilo ali? Isso. Nós, como eu havia falado, passamos por uma reestruturação do nosso programa de voluntariado da instituição, agora durante o início deste ano. Então, nós temos na tela horas de voluntárias doadas em março. Só em março deste ano, nós contabilizamos 454 horas. São muitas horas de voluntariado, 28 novos inscritos no programa, 100% de termos de adesão assinados e novos marcos regulatórios criados. Então, nós temos Ou seja, códigos... ali 100%, quem procurou, assinou o termo. Quem procurou, efetivou, passou pela integração e escolheu uma vaga, assinou o termo. E se for uma ação pontual, ele assina o termo também para ação pontual. Nós temos também um código de ética e conduta da instituição e também para o voluntariado. Nós temos um manual, uma cartilha para esse voluntário, com todos os direitos, com todos os deveres, com quem ele deve se reportar, como funciona, quando ele vai tirar férias, quais são as regras, quem ele deve se direcionar. Então, ele é um trabalho bem organizado. E nós temos ali outra tela, né, Carolina? Isso, que é a expansão de oportunidades e frentes de atuação. Exatamente. Aí a gente tem uma ideia um pouco melhor do que são essas... Exatamente. Do que são essas horas de trabalhos voluntários em março. A Sala Brincar, ela é uma sala que foi criada principalmente para estimulação precoce dos nossos acolhidos bebês. Sim. Então, é um ambiente que a gente consegue, hoje, retirar ele dos núcleos de saúde, onde eles recebem atendimento, e levar para essa sala, que ela é uma sala lúdica,
com brinquedos, com tatame. Nós temos educadores sociais, pedagogos, fonos, que fazem esse trabalho. E o voluntariado, ele entra para auxiliar a equipe, para buscar o acolhido dentro do núcleo de cuidado, para organizar a sala, para dar esse apoio, para dar esse carinho. Então, ele está sendo super importante. Essa vaga para o Sala Brincar, ela é uma vaga bem sensível, porque ela passa por todo um treinamento, porque tu vai estar lidando com pacientes, com bebês, com crianças, então tem que ter um cuidado ainda muito mais redobrado, né? Mas é todo realizado com o acompanhamento da nossa equipe multidisciplinar. Nenhum voluntário, ele fica sozinho, ele é coordenado também por alguém da instituição. A gente tem oportunidades dentro da área de eventos da casa. Vamos voltar com a tela ali que a gente vê as outras atividades ali, eventos. Nós realizamos dentro da instituição diversos eventos internos, e esses eventos eles demandam cobertura fotográfica, vídeo, aí entra fotos, os fotógrafos os fotógrafos voluntários, os aniversários. Nós realizamos todos os meses os aniversários dos acolhidos, que nós comemoramos, os aniversariantes do mês. Tem uma empresa que faz de forma pro bono e voluntário a decoração com balões e temáticos. Então, dependendo do acolhido, é Lilo e Stitch. No outro mês vai ser algum super-herói, aí tem essa decoração, e aí entra o voluntário para ajudar para parte de recreação, para também tirar de dentro do núcleo, para levar até essa sala. Depois temos ali o CAF e tampinhas. O CAF, isso. O CAF é para auxiliar na farmácia e nos suprimentos também, que é o nosso depósito, né, tem todos dos produtos, os medicamentos. Medicamentos, todos supervisionados por farmacêuticos responsáveis, né, que a gente tem uma equipe. Separação de tampinhas plásticas. A gente recebe, hoje nós somos um ponto de coleta. Isso eu não entendi bem. Vocês recebem as tampinhas, é isso? Grandes volumes? Nós recebemos. E aí tem que separar, organizar. Exatamente. Porque para realizar a venda, através do programa Tampinha Legal, elas têm que ir todas separadas por cores. Para depois ir para pesagem, para a gente receber o valor. Então, é uma fonte de recurso própria da instituição e ela é feita totalmente de forma voluntária. E é um trabalho que tem que ser manual, não tem máquina para fazer isso? Não tem máquina, é um trabalho manual, a pessoa tem que ter paciência, sentar lá, separar tampinha, às vezes a tampinha tem que higienizar, não está limpa. Então é um trabalho delicado, é um trabalho operacional, mas é super importante. Claro. Carol, é fonte de renda, né? E esse é uma atividade fundamental, né? Exato. Para a sustentabilidade das organizações. Exatamente. E eu só estou lembrando assim, porque eu já coordenei grupos, né, de voluntários. Qual é a demanda da organização? Separar a tampinha. Separar a tampinha. Sim. Aí o voluntário primeiro disse assim... Sim. Separar a tampinha? Eu digo assim, qual o teu propósito para essa organização? Eu quero ser uma peça importante, eu quero ajudar a transformar... Separando a tampinha. Separando a tampinha, exato. A gente precisa... É uma fonte de o que renda. a instituição Vocês fazem isso também, Graziela? Tem também? Não, na parceiros, não nas organizações, sim. né? Mas voluntários que vão, e às vezes tu vai dizer que a tarefa não é aquela que eles sonham. Tem uma das tarefas da instituição que dobrar roupas da lavanderia. Nós temos uma lavanderia industrial na instituição, nós lavamos todos os uniformes dos nossos colaboradores, eles não levam para casa para lavar. A instituição que faz a lavagem dessas roupas, de dos lençóis, roupa de cama. A gente precisa de voluntários para dobrar. Mas é dobrar a roupa? Sim, é dobrar a roupa. É buscar, às vezes, uma cesta básica. Exato, é o que a organização precisa. E não existe essa hierarquia, né? Trabalho, voluntário mais importante, mais nobre, não existe. Menos nobre. Todos são importantes. Todos são importantes, exatamente. E uma coisa que a Carol traz também, que eu acho que é um ponto muito forte, né? Tem espaço para todos os voluntários. Isso é muito importante. Porque, às vezes, o voluntário procura a instituição para fazer uma prática. E aí aquela instituição específica muitas vezes não tem a possibilidade de poder acolher aquele voluntário naquele momento. Porque ou a vaga já está preenchida, ou aquela demanda já está sendo acolhida por outros voluntários. Sim. Então, assim,
olhar para o seu território, né? Há muitas instituições, há muitas fundações, há muitas associações que precisam deste olhar, né? A Fundação Pontos Pobres, por exemplo, nós temos hoje um leque de vagas onde... Isso, ali é uma formação dos voluntários. Isso. Né, quando nós realizamos. Então, a gente tem um leque de possibilidade para poder acolher os voluntários. Então, nós temos, por exemplo, a biblioteca hoje da Fundação, que acolhe os 3 serviços do Pontos Pobres. Ele é 100% voluntariado. Então, a biblioteca ela abre hoje na Fundação, ela está disponível para que, né, os jovens, as crianças e os próprios colaboradores possam acessar esse espaço de cultura através da presença de um voluntário. E quem vai lá não precisa ser necessariamente um bibliotecário. Não. Vai ter um bibliotecário responsável, mas a pessoa vai ajudar. Exato. E está lá para fazer acolher aqueles que procuram, fazer a indicação de um livro, também fazer a separação, porque nós também temos, né, a parte de doações que chegam na instituição. Sim. Então o processo de triagem também está ali, né, a presença de voluntários também no processo de triagem. Então, espaço para a ação do voluntariado, ela existe, é possível. E isso também acho que é interessante a gente trazer para o voluntário, aquele que está nos assistindo também, de que caso ele procurou... Quem sabe um voluntário em potencial, um futuro voluntário. Ele procurou uma instituição, fez o cadastro, daqui a pouco, pelo momento, né? Não foi chamado naquela instituição, procura uma instituição mais próxima. Tem outras instituições também que precisam dessa acolhida, né? E às vezes organizações menores, né, que têm uma visibilidade também menor, é menos conhecida, e que justamente por essas características vai precisar de trabalho. Não tem muita visibilidade, não tem um nome, uma tradição, mas está precisando. Isso é interessante pontuar, porque eu acho que no primeiro bloco nós trouxemos uma realidade bem extrema quase, assim, né? Com situações de violência, com situações bem difíceis. Mas o voluntariado, ele também não é só isso, né? Como a gente já comentou aqui, a questão toda é a adaptação da pessoa àquela realidade, seja qual for. Porém, tem algumas realidades que não são tão extremadas assim, né? Que não exige tanto desse preparo, tanto emocional, enfim, que são os exemplos que são postos aqui. Ou seja, separar tampinhas, né? Nós temos um projeto na Zona Norte, aqui de Porto Alegre, no Centro Social Irmão Antônio Bortolini, que dessas atividades é o recebimento e a separação das tampinhas. No início desse ano, nós, os maristas, eles fizeram uma ação, uma semana voluntária, né, com escolas, com colaboradores, a universidade também estava envolvida, e uma dessas atividades era separar as tampinhas, né? Então, não era nada assim muito exigente, mas que para aquele momento era muito importante isso, né? E outras ações, tanto na biblioteca. E eu acho que tem uma questão muito importante, que pelo menos nós ali na universidade, e acho que no Instituto Marista inteiro, nós trabalhamos com essa ideia do voluntariado educativo. Então, a proposta como já haviam dito, que a pessoa ela tem essa abertura àquilo que tu vai encontrar naquele momento. Porque não é só tu que vai levar um conhecimento, tu que vai levar ajuda, enfim, mas também que tu esteja aberto a ser educado por aquele lugar. Porque o voluntariado, pelo menos não só os maristas, mas acho que aqui de modo geral, a intenção é que a pessoa seja interpelada, seja provocada pela realidade. E a partir daquela situação, quais as respostas que eu posso dar para aquela situação, mas não sozinho, mas em comunidade. Ou seja, tu também tem que pensar com aquela comunidade. Então, nesse momento, tu também passa por um processo educativo. E acho que, trazendo um pouco desse olhar para a universidade, pelo menos a maioria dos nossos estudantes que fazem, e também para as escolas maristas, acho que também outras congregações religiosas e não também que trabalham com a educação também tem esse projeto de voluntariado, também colocam os estudantes a pensar, diante dessa realidade, que tipo de resposta nós podemos dar?
O que a gente pode pensar para poder ajudar aquela comunidade naquela debilidade específica? Então, isso também pode ajudar nessa transformação que a gente tanto fala. Ou seja, não é algo somente assistencial. Sim. Não pode ser isso, porque senão nós duraremos milênios nesse trabalho. Claro. Mas como que a gente pode pensar a partir daquela realidade? E não da minha isoladamente, mas daquela realidade onde eu estou inserido. E eu acho que as problemáticas existem aqui, as problemáticas existem além oceano. Na nossa caminhada enquanto irmão marista, a gente tem essas possibilidades de fazer algumas experiências fora. Então, eu tive experiências na Bolívia, na Colômbia, também no Líbano, e o quanto essas experiências também vão nos ajudando a essa dimensão da escuta, de estar aberto à escuta, o quanto essas experiências fora podem trazer respostas à minha realidade. Claro. Né? Então, nós, enquanto voluntariado, também na nossa instituição, a gente trabalha com voluntariado aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Também temos os maristas têm uma ONG chamada AVESOL, que é a Associação de Voluntariado e Solidariedade, que também amplia nossa linha de horizonte no trabalho voluntário. E também temos voluntariado na região amazônica. Sim. Em algumas cidades da região amazônica que também ajuda a ver um outro Brasil que aqui no Sul nós não estamos nada acostumados. Nós não conhecemos o nosso Brasil. Aquelas populações ribeirinhas isoladas. Com as comunidades indígenas e também nas comunidades, nas cidades mais distantes das zonas metropolitanas, que também carecem de algum tipo de serviço. Assim como aqui nós encontramos nas nossas periferias aqui no Sul, também em todos os lugares do Brasil nós encontramos essas mesmas debilidades, né? E eu acho que falando um pouco desse voluntariado além da nossa fronteira, é também importante que, se as pessoas que nos assistem hoje têm também essa ideia de fazer uma experiência diferente, é também muito importante e educativo que a pessoa também se coloque nesse desafio, digamos assim. Porque também não é só o serviço, mas é a cultura. Tu vai te encontrar com culturas diferentes, com um idioma totalmente diferente do teu e às vezes com debilidades semelhantes da tua realidade. E às vezes lá tu vai encontrar alguma resposta que vai te ajudar na tua comunidade de origem. Então, esse serviço voluntário, ele não se faz somente dentro da nossa redoma, mas a gente tem que aprender também a quebrar com essas redomas e também poder olhar além daquele horizonte, porque no momento que a gente vai, a gente também volta. E as pessoas que nos esperam na nossa volta, elas esperam aquilo de diferente que a gente pode trazer. Então, acho que isso é muito importante também, tanto aqui na nossa realidade, que é muito importante, mas também um convite que a gente faz também daquelas pessoas que têm essa vontade de se desafiar um pouquinho mais, que também possam fazer essa experiência, que ela é muito mais válida. longe, né? Se Agora, me permite, claro, só trazer uma experiência que o Donovan trouxe e saúdo muito o que o Donovan está trazendo agora, que é a questão da transformação que acontece também para o voluntário. Né? Esse que é o ponto que eu ia puxar agora. O voluntário transforma a realidade dessas pessoas, mas ele também é transformado por isso, né? E eu tenho uma experiência muito interessante. Ano passado nós recebemos uma estudante aqui da PUC, começou um trabalho lá conosco, né? Então, atendendo as crianças, fazendo um trabalho de sala com as crianças. E esse ano ela entrou em contato novamente e gostaria muito de retomar o voluntariado. Né? E aí ela trouxe a mãe. Ela disse, eu queria muito trazer a minha mãe. Claro, e a gente entrevistou a mãe, fez todo o processo ali, né? E conversando com a mãe disse, né, o quanto ela percebeu essa mudança na vida da filha. Sabe? A maneira como ela começou a ver a filha, como a filha falava do voluntariado, a emoção que a filha também se transformou, né? Como a filha olhava o mundo agora, como ela olhava para as pessoas que estavam em volta dela, né? E aí foi interessante, e ela se sentiu isso, e ela queria experimentar. Ela queria poder sentir isso também. E aí ela se provocou. E aí agora, no final do mês passado agora, ela chegou para mim e perguntou, né?
olha, eu posso trazer mais alguém que eu gostaria também que tivesse esse momento, né? Então essa transformação Que ela é legal, muito intensa, né? Forma uma né? corrente, né? Uns Exatamente. vão puxando os outros. Isso é um né? fenômeno, né, no voluntariado, assim, não é um caso isolado, isso que o William traz. Eu tenho certeza que a Carol, lá na casa do Menino Jesus de Praga, também vivencia isso. Certeza. E penso que isso é uma magia, assim, muito bacana, né? Porque é uma corrente do bem. Tu planta uma sementinha. Isso, porque é impossível tu ir para uma causa, para uma organização, tu te disponibilizar e não te transformar. Claro, Tá? claro. Verdade. A transformação interna. Tá? No meu caso, o voluntariado transformou a minha vida há 27 anos, quando eu conheci a organização e deu uma guinada, inclusive profissional. Né? Mas isso é muito comovente, assim, e a gente vê relatos muito significativos, né? O filho que vai trazer a mãe, o pai, tá? O jovem que vai se engajar e daqui a pouco a namorada está indo junto. Isso é a corrente do bem provocada pelo... Porque isso também é comprovado. Que o voluntário vai lá para a ação, para melhorar a qualidade de vida, mas ele sai de lá Também melhor. depois daquelas 2, 3 horas que ele vai ficar semanal, mas com um efeito muito maior do que tudo que ele pode fazer. Tá? Isso é comprovado, assim, as pessoas, se tu pega as pesquisas, né? O antes e depois. O antes e o depois, a tua satisfação, a melhora na tua qualidade de vida. Tá? Porque, inevitavelmente, tu passa a ter um propósito, Claro, o voluntariado é isso, claro. mas também ele faz olhar para a tua realidade e tu começa a valorizar muito tudo que tu tem. E não é tudo só em questões materiais, é muito além além. disso. Né? Sim. A presença, né? É. Porque esse olhar para o diferente, conviver com o diferente... Uma coisa, né, Graziela, desculpe te interromper, é fazer uma doação, né, em dinheiro, vai lá, faz uma doação, manda um pix para a instituição, uma coisa. Outra coisa é ir lá, arregaçar as mangas e trabalhar. Inclusive, assim, a palavra doação, na Parceiros Voluntários, a gente não usa. Porque doar, tu vai lá, tu vai entregar uma peça de roupa, doa. O doar é uma mão única. Tá? A gente sempre diz que o voluntário é aquele que está aberto a compartilhar. E é uma troca também. Tá? É uma troca, é um compartilhar. Tem que ter um envolvimento maior, né? Tem tudo Isso isso. é o voluntariado organizado. Então, por isso que mexe todo com uma mentalidade. Tá? O voluntariado passa por uma questão conceitual também, por esse entendimento. Tá? E por isso que é tão importante, acho que a Carol tocou isso também, né? Quando ela vai lá conversar com esse voluntário. Ela, na verdade, está fazendo algo que é dar o feedback para ele. Quem não necessita, não gosta de receber o feedback, só recebe feedback quem é necessário. Claro, Exatamente. claro. Tá? O reconhecimento. Exatamente. Nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos para encerrar esse bloco, mas eu queria que o William tentasse resumir para nós aqui o que é o apadrinhamento afetivo do Pão dos Pobres. O apadrinhamento afetivo é ressignificar a figura do adulto para a criança. Para a Fundação, né, o apadrinhamento afetivo é poder fazer com que a criança possa olhar novamente para o adulto e ver nele a presença do cuidado. Ver nele a presença de quem está ali para acolher, para o receber. E na prática, como é que funciona, William? O apadrinhamento afetivo, né, ele é um programa, uma iniciativa, né, que começa, então, a partir do momento que a pessoa gostaria de se dedicar, né, para ter esse contato com a criança, né. Então, no primeiro momento, a pessoa faz, então, o seu cadastro, ela entra no site da Fundação Pão dos Pobres, faz o seu cadastro. Após feito o seu cadastro, então,
é feita toda uma análise, né, de documentos, é feita toda uma verificação, né, de informações desse padrinho ou dessa madrinha, né, e após feito então todo esse processo, o padrinho ou a madrinha então é encaminhado para uma entrevista, é feita então uma formação com esse padrinho, com essa madrinha, né, então após todo esse processo, após uma entrevista também com a equipe técnica, então é encaminhada essa aproximação então com a nossa criança ou o nosso adolescente, né. É importante ressaltar também que para o apadrinhamento afetivo, né, são crianças de 10 anos, né, então iniciando com 10 anos até 18 anos incompleto. E ele vai ser um padrinho da criança. Vai ser um padrinho, né? Então, assim, não é questão valores, não é questão de quanto, né, a pessoa pode disponibilizar de valores, de compra, enfim, mas é a presença. Presença, né? carinho, atenção. É o carinho, é poder ouvir, é poder entender, é poder, como eu disse anteriormente, né, é poder fazer com que a criança volte a depositar no adulto a segurança, volte a depositar no adulto a confiabilidade. Sim. Né? Então, é convidar a criança, o jovem, daqui a pouco para ir na praça, Sim. né? Passar um momento, fazer um piquenique, né? Ou daqui a pouco perguntar como é que está a sua semana, como é que você está na escola. Uma pergunta tão simples. Esses encontros são lá no Pão dos Pobres. Isso. São as crianças que estão em acolhimento institucional. E esse apadrinhamento dura por quanto tempo? Existe um prazo determinado? Existe um prazo, né? É um prazo do programa de apadrinhamento, né? Vai estipular muito da instituição, né? Para ter bem essas informações no próprio site, tu consegue obter ali direitinho ali o prazo ali exatamente, né, do apadrinhamento. Vai acompanhar por um tempo. Vai acompanhar por um tempo. O que a gente pede, assim, que é importante sempre ressaltar, é que a pessoa possa ter disponibilidade de tempo. Claro. Né? Então, esse tempo que a gente pede, que possa ter pelo menos, né, 2 finais de semana no mês ali com a criança, né? Então, essa disponibilidade de tempo que é essencial para esse momento. Muito bem, agora são 22 horas e 10 minutos, 10 e 10, a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre trabalho voluntário. Fique com a gente, são só 3 minutinhos, já voltamos. Agora são 10 horas e 14 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão, esta noite falando sobre a importância do trabalho voluntário e como ajudar o próximo sem remuneração, como ajudar o próximo por amor ao próximo mesmo e por dedicação, contribuir da maneira que for possível, com presença, com atenção, com tudo isso. Nós falamos bastante sobre isso aqui nos 2 primeiros blocos, as formas de voluntariado, as possibilidades, enfim. Mas eu queria levantar uma questão aqui com vocês agora, nesse último bloco, que vai ser um pouco menor, que é a seguinte: a gente sabe que o Estado brasileiro, o Estado, tem enormes dificuldades, né? É na área da saúde, na área da educação, enfim, na segurança, a gente vê aí muitas dificuldades, né? O trabalho voluntário entra muitas vezes para suprir essas deficiências, né? E acaba muitas vezes fazendo parte daquele trabalho que o Estado deveria fazer, né? Isso não cria por parte também do Estado uma certa, um certo descuido? Não, tem gente trabalhando por nós aí, deixa eles fazer esse trabalho, né? Como é que essa divisão de papéis deveria ser feita para que o trabalho voluntário continue sendo feito, mas que o Estado também ajude mais, faça a sua parte? Eu acho que a gente pode falar muito dessa questão do terceiro setor. Acho que é um ponto muito forte. Isso. Né? O terceiro setor, ele nada mais é do que a sociedade se organizando, né, para que possa atender aqueles que mais necessitam. Né? Quando nós falamos de vulnerabilidade, a gente entende e compreende como um leque de questões a serem abordadas. A própria enchente agora, né, a questão de 2024, ela mostrou muito isso. Isso. Né? Por mais que nós tínhamos ali as políticas públicas, tínhamos também toda a questão administrativa nos apoiando na questão da enchente. Ali tivemos a participação do Poder Municipal, Poder Público Municipal, Estadual, Federal, Exército, Forças Armadas, enfim, todo mundo tinha uma força muito grande. Todo mundo ali, se né? mobilizou, mas o trabalho do voluntário foi imprescindível. Foi essencial. Aquela presença ali, né, de tu pegar e ajudar no que fosse possível.
né? Preparar uma marmita, estar lá para acolher as pessoas. Pegar o né? teu barco, entrar Guaíba dentro. Exato. Eu acho que essa é a presença que coloca cada vez mais a importância da sociedade estar unida nos processos e no acolhimento das pessoas. Né? Contar com as políticas é fundamental, nós precisamos. Mas a sociedade também precisa estar unida. Acho que essa é uma força. Eu acho que nós não temos que entrar dentro de um olhar de confronto, mas um olhar de união. Né? Um olhar de aproximação. Sim. Acho que esse é um ponto muito forte. Né? Acredito que cada vez mais isso está se mostrando mais ativo. Não é à toa que o número de voluntários vem se apresentando, as instituições vêm também acolhendo. Eu acho que esse é um ponto forte, assim, né? De quanto nós estamos unidos e temos um propósito. E o propósito é o outro, é a vida. Né? É poder cuidar da vida, zelar pela vida. Eu acho que também trabalhar em colaboração. Né? Não estamos em confronto. Sim. Que as OSCs, as ONGs, elas possam trabalhar em colaboração junto ao poder público também. Olha, existe essa demanda, existe esse problema no nosso estado, na nossa cidade, e a gente quer resolver. Como é que vocês, poder público, vocês podem nos auxiliar a isso? Né? É um recurso, é uma emenda parlamentar, é uma oportunidade, vamos se ajudar. E vocês têm recebido essa ajuda? Vocês, Sim. nas diversas entidades do Estado? O Estado tem dado alguma contrapartida? Sim, nós temos hoje contratos com Secretaria da Saúde do Estado e secretarias de assistência social também, do município, e contratos com prefeituras de todo o estado aqui de algumas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Porque a gente Então, também são gostaria vagas de ver o contratualizadas. Estado, né, contribuindo mais, colaborando mais, fazendo mais o seu papel, a sua parte também, né? Mas eu penso que são questões... bom, tem o primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor, né? E não é o caso, assim, da gente pensar em um substituir o papel do outro. São complementares. Não é isso. Mas de que forma esses três setores podem unir forças de forma colaborativa? Acho que essa palavra tem um peso e uma eficácia muito grande, tá? E cada segmento poder dar o seu melhor dentro daquilo que lhe compete. Tá? Porque nenhuma organização social, ninguém do terceiro setor vai se colocar no papel do Estado. Não vai substituir o Estado. Não. Nem deve, nem estamos aqui. Nem é essa a ideia, tá? né? Agora, para trabalhar junto, para dialogar, tá? Para buscar políticas públicas tá? que melhorem a qualidade de vida da comunidade, por certo. Nós estamos para ajudar o Estado. Juntos. Exato. Fazer funcionar. E ali nas enchentes isso ficou muito claro. As enchentes foram... Ficou muito claro. Né? Um momento, o assim... O Estado não conseguiria entrar aonde o voluntariado entrou. E o voluntariado não entrou em questões estruturais. Claro. Que daí cabe ao Estado, inclusive, mobilização. Reconstruir a ponte, abrir a estrada. Tá? Eu acho que a enchente foi um momento, né, muito difícil, né, mas também que nos dá um legado, assim, da força da comunidade, de que tu tem que tomar a decisão individual, tu tá vendo o que está acontecendo com a tua cidade, né? O voluntariado nasce muito da indignação sobre algo. Eu vou me indignar e não vou ficar calado ou parado, ou né? reclamando. Eu vou me mobilizar. Ou só reclamando, da frente vida, da TV. Né? Então, ele nasce de uma indignação, mas também nos prova, assim, que sozinho ninguém vai fazer nada. Complementando só, eu acho que nós falamos das várias facetas, assim, do voluntariado. O voluntariado, ele é multidisciplinar também. E ele pode ser abordado sob várias perspectivas. Tem uma perspectiva que, ajudando a complementar e enriquecer também o nosso diálogo, o voluntariado, ele é uma atitude política. Eu acho que o que tu traz aqui é muito importante porque
não é nem de longe, nem muito de perto, enfim, essa intenção nossa substituir o Estado, porque isso é uma loucura. E isso, nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito, estabelecidos por uma Constituição nova. Ela é muito nova, a nossa Constituição de 88, mas ela traz um nome muito interessante. Ela foi batizada como a Constituição Cidadã. E eu acho que para os nossos voluntários, para o nosso serviço voluntário, para as nossas instituições, eu acho que para nós como cidadão, talvez teria uma outra pergunta que nós deveríamos se fazer dentro dessa dimensão do voluntariado. Nós nos perguntamos o que é o voluntariado, nós nos perguntamos como fazer o voluntariado, mas deveríamos também nos perguntar sempre o porquê que a gente faz o voluntariado. Quando nós chegamos nessa pergunta, muitas respostas podem serem tiradas do baú. E eu acho que dentro dessa atitude política, o voluntariado também ele nos permite a nos perguntar o porquê que nós fazemos o voluntariado. E eu acho que é a partir daí que nós começamos a pensar também em como auxiliar o Estado e não substituir o Estado. Isso. E assim o voluntário ele também pode ter uma noção mais abrangente daquela realidade onde ele vive. Eu estou trazendo um ponto muito, muito específico, mas algo que mexeu com uma experiência que nós fizemos no ano passado, nós enquanto PUC, dentro de um projeto que nós chamamos Ônibus do Bem, nós fizemos uma ação aqui no Morro da Cruz em conjunto com a Associação das Mulheres Maria da Glória. Lá elas têm uma cozinha comunitária. A líder do projeto, a Ângela, ela comentou com a gente numa conversa assim, que por semana elas distribuem cerca de 800 marmitas. 800 marmitas. E o que é essa marmita? Pode ser um prato, pode ser um potinho, mas pode ser uma panela. Porque a pessoa que chega lá, elas perguntam, para quantas pessoas são? Para 2, para 4, para 6, para 8 pessoas. Então, seja um pratinho ou seja uma bacia, claro, é uma marmita. Sim. Isso numa realidade aqui próxima, na Zona Leste de Porto Alegre, de uma das cozinhas, das mais variadas cozinhas comunitárias que nós temos aqui em Porto Alegre. Então, isso nós temos que nos perguntar o porquê de 800 marmitas. Sim. É muita coisa. É muita coisa. Até porque uma pode ter alimentado muita então, gente. Isso ajuda nessa concepção política e da gente poder pensar um pouquinho mais. Eu não estou dizendo política partidária, não estou me referindo a política partidária. Entendo, política mesmo. Como a gente desenvolve a nossa política dentro dos nossos espaços. Muito bem, nós estamos já chegando na parte final aqui do programa. Eu queria um minutinho de cada um convite aí a mobilizar as pessoas aí, para quem está nos assistindo, pensa em fazer um trabalho voluntário, não sabe por onde começar, não sabe onde pode ajudar, enfim. Eu vou deixar um minutinho para cada um fazer esse encerramento e esse convite. Vamos lá pela ordem de apresentação, Graziela. Bom, então, encerrando, dizer assim que o Rio Grande do Sul, né, nos orgulha muito que tem a maior média de voluntários de todo o Brasil. Enquanto o Brasil tem uma média geral de 5% a 4%, né, de pessoas envolvidas com trabalho voluntário, nós, os gaúchos, né, nós chegamos, varia assim de 8% a 10%. Tá? Então, o convite é para que vocês que estão nos assistindo engrossem, tá? Aumentem ainda mais esse percentual de gaúchos do bem envolvidos com a causa do voluntariado. William. Perdão, desculpe. Não, só dizer que entrando no site da Parceiros Voluntários, né, parceirosvoluntários.org.br, ali a gente tem um caminho, tá, que você pode percorrer para se identificar com o trabalho voluntário. E eu acho que isso é bastante importante no sentido de te auxiliar nessa decisão final. Muito bem. William. Queria, então, dizer que a Fundação, ela completou 130 anos de existência e um dos braços fortes é o voluntário. Então, eu queria fazer um convite, né, para conhecer a Fundação. Se você deseja, então, fazer um trabalho de voluntariado, acesse o nosso Instagram, né, @Fundação Pão dos Pobres. Né, conheça um pouquinho mais da instituição, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho, do voluntariado, do apadrinhamento afetivo,
estamos de porta aberta para acolher a todos vocês. Carolina. Bom, deixar aqui um convite para que conheçam a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Visite o nosso site, nossas redes sociais, @Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Lá tem um caminho também para como ser um voluntário. Mas se tu tá na dúvida ainda se é isso mesmo, se é esse o teu propósito, começa aí fazendo a visita. Te permite ir lá, conhecer, sentir. Faz esse primeiro contato, né? Esse é o meu convite. E quem sabe a gente se encontra lá pelos corredores da Casa de Saúde. Eu tenho certeza que é aquela máxima que os nossos voluntários sempre dizem pra gente, que eles recebem muito mais do que eles mesmo doam, né? De tempo e de carinho. Então, fica assim plantar essa sementinha no coração de vocês aí. Quem sabe a gente se vê por lá. Muito bem. Donovan. Muito bem, então, para todos os nossos estudantes da PUC, da graduação, pós-graduação, egressos, ou seja, alumni, aqueles que já se formaram na PUC, podem procurar a nossa pastoral, seja pelo site, seja pela nossa conta no Instagram, ou indo lá nos visitar no prédio 15, no Living, lá na PUC, para conversar um pouco sobre esse voluntariado. E quais são as possibilidades desde aqui, Porto Alegre, região metropolitana, região amazônica e também fora do país. E para aqueles que não pertencem a este público também são muito bem-vindos na nossa casa. Então, para aqueles que não são estudantes, enfim, ou não têm esse vínculo com a universidade, podem procurar a VESOL, que é a Associação de Voluntariado e Solidariedade da Rede Marista, que também trabalha com o acolhimento dessas pessoas que vêm querer fazer seu voluntariado nos mais variados lugares aqui de Porto Alegre e também algumas possibilidades, região amazônica, mais uma vez, e fora do país. Então, fica esse convite e façam isso uma experiência única e que marca para a vida inteira. A PUC é muito grande, né? Qual é o prédio? Prédio 15. Prédio 15. Isso, prédio 15. O Living, o prédio 15, sala 224, fica o nosso Centro Pastoral e Solidariedade. Bom, os links, você deixou o link também? Deixou o link, não, o endereço, o site? Isso, casadomenino.org.br e o Instagram, @Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Vocês deixaram também, né? A Graziela deixou. Sim. Bom, depois quem quiser pode rever o programa no YouTube, aí pega lá direitinho para fazer esse contato e procurar essas instituições que estão fazendo um belíssimo trabalho, como a gente viu hoje aqui. Muito bem, agora são 22 horas e 29 minutos, estamos chegando ao final do programa, ficamos por aqui. Eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. E você pode rever o programa de hoje na reprise, amanhã, às 2 horas da tarde. Uma ótima noite para todos, eu volto amanhã, ao vivo, às 9 horas da noite. Até lá.